Olá, bem-vindo a mais um Evangelho da Graça, muito bom ter você aqui conosco. Nós vamos hoje ver mais uma parábola, mas antes, queria perguntar para você, você já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, clique aí no link, se você receber esse vídeo via WhatsApp, você pode clicar no link, vai ser direcionado para o nosso canal no YouTube, a sua inscrição, o seu comentário, o seu like ou o seu dislike vai ser muito importante para a gente. Participe e nos ajude a fazer com que essa mensagem chegue a muitas pessoas. Nós vamos hoje ver a parábola do bom samaritano. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Essa, com certeza, é uma das parábolas mais conhecidas, juntamente com a parábola do filho pródigo. É uma das parábolas mais conhecidas. Não é difícil acharmos associações filantrópicas que recebem esse nome, o nome de bom samaritano. Mas é muito importante a gente entender o contexto em que Jesus contou essa história, porque parábola é isso. É uma historinha que Jesus contava com elementos daquela época elementos fáceis de serem entendidos para explicar coisas profundas. Para a gente entender bem todo o contexto, é importante você saber sobre os samaritanos. Os samaritanos e os judeus não se davam. Não vou ter muito tempo aqui para explicar, mas os judeus, eles desprezavam os samaritanos porque acreditavam que os samaritanos eram uma espécie híbrida, uma espécie mestiça e, portanto, uma linhagem não pura. Inclusive, eles eram impedidos de adorar no templo. Os judeus e os samaritanos tinham uma rivalidade muito grande. Há relatos históricos que os judeus, ao falarem o nome de um samaritano, cuspiam no chão e, nas suas reuniões de oração, eles clamavam a Deus para que não permitissem que esses mestiços fizessem parte do reino de Deus. Portanto,
havia ali uma rivalidade muito grande. E o texto, essa história surge em um contexto em que Jesus estava sendo colocado à prova. Um homem, intérprete da lei, portanto alguém estudioso das Escrituras, entendedor de toda a letra que havia disponível naquele momento para estudar, portanto todo o Antigo Testamento, ele diz para Jesus, a fim de colocá-lo à prova, ele faz uma pergunta dizendo: Mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: olha, já que você é intérprete da lei, o que a lei diz? E com isso ele respondeu: olha, a lei, preste atenção, que o propósito de Deus é de fato que o homem ame. E quando o homem ama o seu próximo, ele cumpre com isso todos os mandamentos. Porque quem ama o próximo é porque ama a Deus. Não há como amar o próximo sem amar a Deus. E quem ama o próximo cumpre todo o propósito de Deus. Portanto, até o intérprete da lei revelou isso. Ele disse: a lei diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde para ele: olha, você respondeu corretamente, a teoria está certinho, faze isso e viverás. E aí, aquele homem, então, tenta colocar Jesus numa situação difícil e faz para Jesus uma nova pergunta. Ele diz: quem é o meu próximo? E Jesus, então, prossegue dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores. O caminho de Jerusalém para Jericó era um caminho cercado por uma espécie de barrancos. E ali haviam muitos casos onde os salteadores, que ficavam escondidos nesses barrancos, nesses pequenos morros, saltavam sobre os indivíduos que passavam e assim acabavam aí roubando e algumas vezes até assassinando essas pessoas. E ali, aquele homem indo de caminho de Jerusalém para Jericó, ele veio a cair na mão dos salteadores, que depois de tudo roubarem, causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então aquele homem ficou caído ali, não dava para se ter certeza se ele estava vivo ou não. Estava ali semi-morto, à beira da morte. E diz o texto, Jesus contando essa história, e eu fico imaginando a reação dos ouvintes, Diz o texto que descia por aquele caminho um sacerdote. Então, quando Jesus contou essa história, eu fico imaginando que os ouvintes já começaram a pensar quem seria o herói dessa narrativa. Aí, quando Jesus fala do sacerdote, com certeza alguém pensou: aí vem o herói. O sacerdote era alguém que servia a Deus, era um homem de Deus, que trabalhava no templo. E o que acontece, diz o texto, faz questão de frisar Jesus, que ele passando por aquele lugar, vendo, passou de largo. E tudo indica, a ideia é que aquele sacerdote estava a caminho do seu serviço, do serviço ao templo. E ele não podia se tornar impuro, portanto, ajudando aquele homem, porque se aquele homem tivesse morto, o sacerdote seria considerado impuro, e isso atrapalharia de trabalhar. Então, em nome do seu compromisso com Deus, ele deixa aquele homem ali, à beira do caminho. Aí surge o levita, nessa história. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também, passou de largo, pelo mesmo propósito, pelos mesmos objetivos. Alguém que não podia correr o risco de atrapalhar o desempenho das suas funções diante de Deus. Porque, afinal de contas, tomaria tempo se envolver com aquele indivíduo, seria trabalhoso, seria danoso, e as cerimônias no templo não podiam esperar. Aí vem o texto, Jesus contando aí a história, ele fala sobre o samaritano. Nessa hora eu acho que os ouvintes pensaram assim: pronto,
Coitado do indivíduo. Foi assaltado, roubado, deixaram ele semi-morto. Agora vem esse samaritano aí que vai acabar de matá-lo. No entanto, o que Jesus narra é que certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo como os outros viram, não passou de largo, mas vendo, diz o texto, que se compadeceu dele. Compadeceu-se dele. Compadecer significa padecer com, morrer com, se colocar no lugar. Aquele samaritano se colocou no lugar daquele homem e começou a pensar nessas categorias. O que eu gostaria que fizessem por mim se eu fosse esse indivíduo? E assim ele agiu, pensou-lhe os ferimentos, com certeza com panos improvisados, talvez tenha rasgado da sua própria roupa, aplicando-lhe óleo e vinho. O óleo que era usado muitas vezes para acender tochas enquanto se viajava, o vinho que servia como uma forma também de alívio de todo o estresse dessa viagem, também uma forma de matar um pouco a sede. Tudo isso ele aplica naquele indivíduo, coloca aquele homem sobre a sua ambulância improvisada, que era o animal, né? Um burrinho, não sei, um jumentinho, coloca aquele homem e leva-o para uma hospedaria, que era uma espécie de hotel, e trata dele. E no dia seguinte, continuando a sua vida, ele não deixa aquele indivíduo ali desamparado. Tudo indica que aquele indivíduo ainda estava desacordado, e ele entrega 2 denários ao hospedeiro e diz: cuida desse homem, e se alguma coisa você gastar mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. E Jesus faz uma pergunta para aquele indivíduo, ele diz: qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Eu já vi N interpretações sobre essa parábola. E alguns até dizendo que o meu próximo é aquele que age com misericórdia para comigo. Mas você entendeu o contexto em que Jesus deixou aquele indivíduo que queria pô-lo à prova? Quem quer pôr Deus à prova acaba sendo provado e passa vergonha. O próprio Jesus deixou aquele intérprete da lei em uma situação vergonhosa. Lembra que Jesus perguntou para ele lá, o que a lei diz? Qual foi a resposta dele? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus diz, olha, corretamente, faça isso e você vai viver. E viverás. Isso é o segredo para a vida eterna. Quando eu amo, eu tenho a vida eterna em mim. Porque eu já tive acesso ao Deus que é amor. Eu conheço esse Deus, sou capaz de amar. E vivo aqui aguardando o céu. Jesus diz, faz isso e viverás. E aquele homem diz então para Jesus, quem é o meu próximo? Para onde eu tenho então que direcionar esse amor do qual eu acabei de dizer para você, que a lei diz, não é isso que o intérprete falou a Jesus, que o resumo da lei é amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, força, entendimento e ao próximo como a ti mesmo. E ele então pergunta para Jesus, para onde eu devo direcionar esse amor? E aí Jesus conta a história do sacerdote, do levita e do samaritano. Jesus não estava dizendo aqui que eu não devo amar quem age assim de maneira egoísta, como um sacerdote, como um levita. Mas Jesus estava dizendo para aquele indivíduo que queria colocá-lo à prova, dizendo para ele, olha, você conhece a teoria, mas lhe falta de fato a prática. Porque alguém que está disposto a amar, mas escolhe a quem amar, não aprendeu o que é amor. O que Jesus disse para aquele homem é, eu vou mostrar para você que você sabe a teoria, mas você está muito distante da prática. E colocou ali o samaritano como um personagem que resolve o problema de um homem que sofreu um grande prejuízo, não só financeiro, mas físico também, por causa daqueles salteadores. E pergunta para ele, olha, quem é
Quem te parece o próximo nessa história? Ao ponto daquele indivíduo responder, ele não responde o samaritano, mas o intérprete da lei diz, o que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus diz para aquele intérprete da lei, está vendo? Eu não falei para você lá atrás, faz isso e viverás? Agora Jesus diz para ele o seguinte, então, é isso que eu estava querendo dizer. Vai e procede tu de igual modo. Eu e você somos chamados para imitar Jesus Cristo. Jesus é o maior bom samaritano da história. Eu e você estávamos caídos, sem nada a oferecer, apenas podendo ser salvos. A nossa situação era deplorável, mas Jesus se entregou por nós e deu tudo o que ele possuía, inclusive a sua vida, por mim e por você. Ele viveu a vida no nosso lugar, ele se entregou no nosso lugar e agora ele quer que nós façamos o mesmo. Tem tanta gente deixando em nome de Deus as pessoas de lado, em nome de Deus desprezando e deixando de amar a tantos. Eu não posso amar esse tipo de pessoa porque isso não tem a ver com o meu compromisso religioso. Para com isso. Você é chamado para amar a todos, sem distinção, amar, inclusive quem te persegue, amar, perdoar e, mais importante, doar. É o que eu vejo aqui nessa história. Alguém que tinha, o bom samaritano, tudo que era dele, ele usou em prol do seu próximo. Você, meu querido irmão, é chamado para isso. Você é chamado para exercer essa misericórdia. O gasofilácio mais importante para que você deposite a sua oferta não é o que está lá na igreja, mas é exatamente o seu próximo. De maneira que você tem que seguir essa filosofia, a filosofia do bom samaritano. A filosofia do ladrão dessa parábola é o que é meu e o que é seu é meu também. A filosofia do sacerdote e do levita é o que é meu e o que é seu é seu. E a filosofia do bom samaritano é o que é meu é de Deus e está à disposição do próximo. Essa tem que ser a sua também. Você deve pensar com essa categoria e pode ter certeza, se você fizer isso, você realmente demonstra e prova de que tem a vida eterna em si mesmo. Deus te abençoe e que possamos todos assim crescer em amor.